nós vamos ler Eclesiastes 1, do verso 12 até o verso 18. Eclesiastes 1, 12 a 18. Nós vimos domingo passado que Salomão, ele escreveu este livro e nós chamamos e podemos chamar de uma espécie de autobiografia. Há uma tradição que diz que Salomão escreveu cantares no início da sua vida, provérbios na sua maturidade, para lidar com a vida prática. E no final, refletindo sobre tudo isso, ele escreveu Eclesiastes. Mesmo assentados, mas atentos, com reverência à palavra, as Escrituras nos dizem assim: eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Salomão, nós vimos no domingo passado, que ele trata nos versículos de 1 a 11, a futilidade, a inutilidade do homem trabalhar tanto. Não é? Então ele questiona de que adianta o homem trabalhar tanto. Versículo 3, o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol. Lembrando que a expressão debaixo do sol, Salomão está vendo cada situação da vida, cada momento e cada investimento do homem em busca de sentido na vida a partir de uma perspectiva humana. Então, quando nós lemos essa expressão debaixo do sol, se trata de uma visão horizontal, uma visão do homem sem Deus. É o homem buscando satisfação, buscando prazer, buscando sentido na vida, mas sem a presença de Deus. Então, todas as vezes que nós lermos a expressão debaixo do sol, entendam então o propósito com que Salomão escreveu. Se debaixo do sol significa um plano horizontal, numa perspectiva meramente humana, desconsiderando a Deus, o chamado de Salomão no final do livro vai ser para que a gente olhe acima do sol, ou seja, a gente olhe considerando Deus como Senhor, como Criador. Então o que nós vimos domingo passado é que a vida fora de Deus, ela não tem sentido. É tudo inútil, é tudo um vapor, é como se fosse correr atrás do vento, Salomão diz. E nessa passagem, ele continua, a partir desse raciocínio, ele continua buscando um sentido para a vida. Ele percebeu que não há nenhum progresso, nada muda. O sol nasce, o sol se põe, as águas do rio vão para o mar, mas o mar não se enche. E essas coisas acontecem repetitivamente. Nada faz sentido em si mesmo.
E nós olhamos então e pensamos, olhando para essa mesmice da natureza, a partir da visão de Davi, quando ele olha no Salmo 19 e disse que os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras de suas mãos. Davi então ele estava olhando acima do sol. E seguindo esse raciocínio agora, Salomão vai olhar e buscar sentido na vida a partir da sabedoria. Eu queria ler para os irmãos exatamente um pouco sobre a sabedoria de Salomão. Ele começa no verso 12 dizendo: eu, o mestre ou o pregador, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu ou debaixo do sol. Interessante aqui essa expressão, quando ele usa o verbo dedicar-se, né? A versão NVI diz: dediquei-me a investigar. A ideia aqui de que Salomão ele colocou toda a sua inteligência, toda a sua razão, toda a sua vontade, ele dedicou, algumas traduções vão dizer que ele dedicou o seu coração. Ele, com muito cuidado, ele investigou minuciosamente, com cuidado, de maneira detalhada. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Ou seja, Salomão usou todo o recurso que ele tinha, toda a sabedoria dada por Deus a ele para explorar. Então eu quero ler, para que a gente ganhe tempo. Eu vou ler e sem aguardar que os irmãos leiam, mas particularmente aos pequenos, prestem atenção nos textos que serão lidos, que tratam sobre a sabedoria de Salomão. 1 Reis, que eu vou ler no capítulo 4, verso 29 ao 34, que diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outro homem, mais do que a Esraíta Etã, mais sábio que Emã, Calcol e Dardã, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Percebam que quando o Salomão fala, olha, eu dediquei-me a investigar, ele derrama o seu coração, ele investiga cuidadosamente, minuciosamente, com esse nível de sabedoria. Percebam que Salomão tinha uma sabedoria de um botânico. Ele era um poeta, ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 5.000. Olha que interessante no verso 33. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota os muros. Ele era uma pessoa que estudava as plantas, mas não somente isso. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem, os que rastejam. E homens de todas as nações vinham a Salomão para ouvir. E quanto a esses nomes aqui, Etã, Calcol, não há nenhuma direção, irmã, não há nada que ele escreva sobre essas pessoas. Mas nós podemos então considerar de que Salomão era um homem dotado de muita inteligência. E ele usa toda essa sabedoria para buscar
na sabedoria, conhecimento, sentido para a vida. Salomão, ele era um homem erudito, ele tinha um vasto conhecimento sobre todas as coisas, mas o foco é que Salomão disse que ele não encontra sentido em nada disso. O homem busca, com toda a sabedoria dada por Deus, buscar sentido para a vida. E quando nós lemos no versículo 13, que ele dedica-se a usar a sabedoria, nós pensamos aqui que há o que nós chamamos de um mandato cultural. Deus deu ao homem a sede, o desejo, a necessidade de buscar conhecimento. Então, quando olhamos para o Éden, no capítulo 2, versículo 29, Deus coloca o homem no jardim para administrá-lo, para cuidar dele. E Deus ordena que os animais se coloquem diante de Adão para que ele dê nomes. Então ali há um sentido de que, juntamente com Deus, o homem governaria e o homem usava do seu conhecimento para dar nome aos animais. O grande problema que Salomão vai levantar aqui é de que a sabedoria debaixo do sol, ou seja, a sabedoria sem Deus, ela não faz sentido. A sabedoria, enquanto Adão estava em plena, perfeita comunhão com Deus, ela era uma bênção. Ela glorificava a Deus. Mas uma vez que o pecado entrou no mundo a partir da desobediência de Adão e a sua esposa Eva, todo o trabalho, toda a sabedoria do homem, ela se tornou uma coisa cansativa, enfadonha, sem sentido, como se fosse um vapor que aparece e some de repente. E esse é o problema da humanidade: usar da sua sabedoria, do seu conhecimento, sem a ação ou sem a presença de Deus. Mas é certo que todos nós amamos o conhecimento, mas o conhecimento sem Deus, ele é frustrante. Não sei quantos de vocês, eu penso que os estudantes aqui mais novos, já pelo menos ouviram falar do projeto Artemis 1. Alguém já ouviu dos estudantes aí? Ok. Então, o projeto Artemis 1 trata-se de um projeto da NASA, foi por um tempo secreto, mas trata-se de uma batalha entre Estados Unidos e China. De maneira bem simples, o projeto Artemis 1, e ele tem a ideia de que o homem, a partir da Lua, ele tem uma base para que da Lua ele alcance outros países, outros planetas. A intenção do homem é extrair urânio da Lua, e aí os irmãos começam a imaginar, nós que sabemos a partir da palavra, que a Lua é que move as marés. Então pensem num homem mexendo lá em cima, extraindo urânio, o efeito disso aqui embaixo. Mas a ideia desse homem sábio, e é uma coisa chocante, irmãos, pensem não sei quantos já pararam para pensar nisso. Vá até o aeroporto um dia desse e olha aquelas aeronaves, naquele peso, a força, a dinâmica que aquelas aeronaves saem do chão. Isso é espetacular. Isso evidencia a sabedoria do homem. É magnífico isso. A potência, a força. Como que um monstro daquele, gigante, pesado, com pessoas dentro. Irmão Margarida, eu não sei se tem o desejo de voar de avião, não é? Mas pensem como que é interessante isso. Então, voltando a Artemis 1, estabelecendo uma base na Lua, extraindo urânio, eles vão tentar estabelecer habitação em outros planetas. Daqui a um tempo a gente vai ver outdoors dizendo, olha, lote em Marte, promoção, coisa desse tipo. Mas o que chama a atenção é que esses homens tão sábios, com uma inteligência gigante, irmãos, há pessoas que dominam assuntos que sequer nós nem vamos mencionar.
Um cientista, ele usa a natureza dada por Deus. Ele usa o seu intelecto que foi Deus quem deu. Ele pensa num projeto, ele cria um foguete que com uma velocidade tremenda ele vai até a Lua. Planeja tudo isso. Depois ele fala que Deus não existe. Ele usa todo o recurso que é de Deus, mas ele nega o autor da criação. Então, isso é um exemplo de que a sabedoria em si mesma, ela não tem valor. E é por isso que Salomão fala no final do verso 13, que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. E que fardo é esse? É trabalhar, 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 é usar a sabedoria sem considerar Deus. São os cientistas que querem ter uma habitação no espaço, mas não glorificam a Deus com a possibilidade disso. Em contrapartida, a China agora é dito que por causa da gravidade, o homem não pode ficar mais de 6 meses no espaço. E por conta disso, então, o que os chineses têm pensado? Eles vão, eles já fazem uma captação de satélites no espaço, eles vão criar uma situação, eu não sei nem explicar tecnicamente, eles vão criar uma espécie de estações acima da nossa atmosfera, para que, como uma base, a partir dali, eles possam fazer outras viagens para outros planetas. Ou seja, os Estados Unidos querem habitar Marte, querem tirar o urânio da Lua. Os chineses não querem ficar atrás, estão pensando em outras coisas. E a gente pensa, como Salomão, tudo isso é inútil. Tudo isso é correr atrás do vento. Então, a conclusão que Salomão chega, e ele usa uma ilustração no versículo 15. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Em que sentido que ele diz isso? O mundo em que nós vivemos, debaixo do sol, sem a intervenção de Deus, o mundo em que nós vemos em caos por causa do pecado, esse mundo não tem jeito. Não há solução. Os homens podem tentar criar uma solução para o mundo. Então, fazem-se reuniões na ONU, fazem-se pacto entre as nações, surge uma nova moeda, substitui-se uma rainha, tantas coisas acontecem, mas o mundo não muda. Quando nós pensamos nesse exemplo, nesse provérbio que Salomão usa, o que está faltando não pode ser contado. Nós podemos ilustrar aqui quantas coisas que nós, quando olhamos para trás, e assim como eu, alguns irmãos já puderam pensar assim, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, como eu faria diferente? Então, essa expressão, o que está faltando, aquilo que nós consideramos que nós não alcançamos, por falta de maturidade, por falta de oportunidade, que seja. O que nos falta hoje não pode ser contado mais. Irmãos, e aplicando para nós, hoje nós estamos completando oficialmente 18 anos. Quando a gente olha para trás como igreja, as oportunidades que tivemos, aquilo que deveríamos fazer como igreja do Senhor e não fizemos, não pode ser contado mais. Não tem como, Bruno, nós pararmos no tempo, e eu quero falar aqui, hoje eu estou um pouco saudosista, lembrar de um filme, não é tão antigo assim, De Volta para o Futuro, não é? É um filme que vale a pena os adolescentes verem também. Essa informação é desnecessária, mas tudo bem, vale a pena ver, vale a pena ver. Então ele trata de um cientista que ele, pela sua invenção, ele volta para o passado, ele visita o futuro e ele age tentando mudar o passado. Isso interfere diretamente na vida do seu companheiro e muda a vida das pessoas. É um filme, uma película. Não é possível a gente voltar no tempo. Ah, se eu tivesse. Não, não é possível. 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 Não é possível
se eu tivesse 10 anos. Ah, se eu tivesse 15, se eu tivesse aquela oportunidade de novo. O que está faltando não pode ser contado. Então, Salomão está afirmando isso para nós. Então, por causa disso, o conhecimento sem Deus, ele é frustrante, ele não nos sacia, ele não nos satisfaz. Não é possível. A gente pensa em nossos currículos, né? A gente tem que se preparar o máximo possível, ter uma boa formação, mas o que nós precisamos entender de que o nosso valor não está em nossos currículos. Porque o que muitas vezes um bom currículo faz é fazer com que as pessoas desprezem umas às outras. Eu não sei quantos aqui, ou se alguém será um dia um juiz, não um juiz de futebol, mas um juiz do judiciário. Ah, o juiz tem uma fama, né? Os advogados pensam que são deuses e os juízes têm certeza que são, né? Então, é notável a arrogância, a soberba de alguns, se não quase todos. Mas esse currículo, a sua posição, os leva a serem arrogantes e a desprezar as pessoas. Vivemos debaixo do sol, olhando para o nosso semelhante, e a gente percebe que essa sabedoria, esse currículo, ele não traz sentido à vida de fato. Quando ele leva a pessoa a desprezar outros, o nosso valor não está naquilo que nós temos ou somos. O nosso valor, ele está diante de Deus. Se a sabedoria, segundo Salomão, não traz sentido para a vida, alguém que trabalhou muito, embora não tenha estudado, mas estudou, como dizem, na escola da vida, pode também se orgulhar disso. Eu tenho experiência o suficiente para ensinar. E a sua vivência, eu tive um tio, morador de Teresópolis, que ele batia no peito. Não estudei, mas alcancei isso e aquilo pelo meu esforço. E Salomão vai tratar dessa definição do meu tio mais à frente, quando ele fala que tanto homens quanto animais, todos morrem. O meu tio se gabava por não ter estudado e ter alcançado uma posição social muito boa. Mas de que valeu todo o seu esforço? A não ser de tornar-se um ídolo no seu coração. Muitas pessoas têm desperdiçado o seu tempo de vida buscando sabedoria, buscando viver a sua vida, dar sentido à sua vida, na ausência de Deus. E interessante que Provérbios, quando nós lemos em Provérbios, no capítulo 3, verso 7, nós lemos exatamente assim. Provérbios 3, 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. O segredo de uma vida bem vivida, o segredo de uma vida com sentido está no temor ao Senhor. Nós queremos mudar muitas coisas. Queremos mudar nossos dentes, queremos consertar nossos joelhos, queremos perder peso, queremos tratar de muitas coisas. A questão é que tudo aquilo que a sabedoria humana nos proporciona, isso é possível. É possível pessoas que têm um dente deformado pela habilidade de um profissional colocar tudo perfeitamente alinhado. É possível um joelho que não funciona mais, através de uma prótese,
dar à pessoa novamente a possibilidade de andar. Mas isso é o máximo de que a sabedoria do homem pode fazer. Porque aquilo que nos falta de fato é o sentido da vida, que é temer ao Senhor. É isso que nós temos que entender. Versículo 16, 18, caminhando para o fim, Salomão disse: fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim, ou os que existiram antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Interessante que ele vai concluir o texto dizendo que quanto mais conhecimento, mais tristeza. Né? A vida debaixo do sol sem Deus, ela nos leva à idolatria, à frustração. Não há esperança. A resposta que nós estamos procurando, que o homem procura, não está em tirar minerais da Lua, não está em estabelecer uma nova habitação em Marte. A resposta está acima do Sol. E a questão é que nós não podemos alcançar. Quem está acima do Sol tem que vir até nós. Isso já aconteceu. Nós lemos domingo passado pela manhã, em Colossenses 3, de que nós, que estamos em Cristo, devemos buscar as coisas do alto. Quando Cristo ele veio até nós, quando ele se revelou a nós, aquele que o apóstolo Paulo escreve em Colossenses 1, 15 a 17 da seguinte maneira: Jesus ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nós não podemos ir acima do sol, mas ele veio até nós na pessoa de Jesus. E nós citamos então Colossenses 3, devemos buscar as coisas do alto, manter o nosso pensamento no Senhor. Esse é o remédio. Tudo mais, como Salomão disse, a conhecer demais, ter muita sabedoria, isso traz tristeza. O pensar dói. Não é? Não sei quantos aqui já ouviram dos seus pais ou de alguma professora: olha, leia isso, leia aquilo. Porque pensar não dói. Às vezes dói. Às vezes dói. Quando a gente se dedica muito, a dor de cabeça vem. Não é? O problema do homem, então, através da sabedoria, aos olhos de Salomão, é que ele está buscando satisfação, saciar a sua sede espiritual na busca pelo conhecimento. Busca conhecimento nesse mundo caído, dominado pelo pecado. Salomão já havia chegado à conclusão de que o trabalhar demais e buscar satisfação somente nisso é correr atrás do vento. Agora ele chega à conclusão de que o exercício da sabedoria, longe de Deus, também não tem proveito. O nosso coração tem que estar centrado em Deus. Salomão, que nós vimos aqui no início do texto, que Deus deu uma sabedoria extraordinária. Não há homem comparado a ele. E as Escrituras nos mostram de que Salomão foi o máximo que esse mundo, que a humanidade pôde nos dar. Então, uma vez que o homem mais sábio que existiu não foi suficiente, no final da história ele concluiu de que tanto trabalhar demais, buscar satisfação nos prazeres,
buscar através do conhecimento. Nada disso traz contentamento. Qual é a solução? O que traz sentido à vida. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, Mateus capítulo 12, a partir do verso 42, nós lemos assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. A resposta para a pergunta de Salomão, qual é o sentido da vida? Não está em trabalhar dia após dia, sol após sol, sem considerar a Deus. Como eu disse, o pecado, o trabalho após a queda se tornou algo sacrificante, chato, ruim. Mas o trabalho em Deus, ele é restaurado. Jesus disse: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nos é orientado como igreja a pensar e a viver da seguinte maneira: que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Ou seja, aquilo que era bom foi estragado pelo pecado, ele volta a ser bom novamente em Deus. E aqui, se a esperança do homem estava na sabedoria, a qual Salomão buscou, Jesus disse: eis aqui quem é maior do que Salomão. Então, a resposta para o sentido da vida está em Jesus. Todo mais que a gente faça, trabalho, a busca pelo prazer, pelo contentamento, a sabedoria em si mesmo, Salomão vai dizer: nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Então, meus queridos, nós, como igreja do Senhor, nós temos que não deixar de trabalhar. Essa palavra de Salomão não é um incentivo à preguiça. Também não é um incentivo para a falta de estudo. Mas a palavra de Salomão é: trabalhem, estudem, mas submetam tudo isso àquele que de fato traz sentido para a vida. Jesus, aquele que é maior do que Salomão. Vamos orar? Pai, nessa manhã de domingo, dia do Senhor, a gente agradece pela Tua palavra. É bom saber, ó Deus, de que a vida debaixo do sol, a vida sem Deus, quando vivemos somente para trabalhar, buscar conhecimento em si mesmo para nosso bel prazer, se esquecendo de Deus, a nossa vida se torna um ciclo vicioso, sem sentido, se torna inútil. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a olhar acima do sol, buscando as coisas do alto em Cristo, aquele que é a nossa única esperança, aquele que é maior do que Salomão. Não há, ó Deus, para nós esperança nos recursos desse mundo, a não ser que eles estejam alicerçados no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a administrarmos o nosso tempo, a estabelecermos a nossa agenda a partir daquilo que é maior, superior, eterno, aquilo que está acima do sol. Que todo o nosso trabalho, toda a nossa sabedoria possa se concluir, ó Deus, numa herança para as próximas gerações que tenham resultado para a eternidade. Ajuda-nos, ó Deus, a alcançar a maturidade. Ajuda-nos a viver o dia a dia de maneira que as pessoas possam olhar para nós e perceber que vale a pena viver, porque Cristo dá sentido à vida. Nós oramos ao Pai, em nome de Jesus. Amém.